Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Daniele Bolos e hoje eu vou mostrar para vocês como eu confeitei esse lindo bolo. E aqui pessoal, eu estou confeitando o primeiro bolo, que é o bolo da parte de baixo. O tamanho desse bolo foi 25 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Como vocês estão vendo pessoal, eu dei só uma leve camada de chantilly. Quando eu desenformei ele, eu vi que ele estava com a massa consistente, o recheio também. Então eu vi que não tinha necessidade de fazer uma blindagem de ganache. E a dica é, pessoal, quando vocês forem fazer um bolo de 2 andares e você achar que o bolo não tá tão firme, de vocês fizerem um bom suporte, então o ideal é vocês fazerem uma blindagem de ganache. E aqui nesse bolo eu usei chantilly batido com leite em pó, hidratado com leite condensado e leite integral, ao ponto de espátula. E os corantes aqui usados foi o azul royal da Arcolo, misturado com o azul marinho da Fabi. Como eu iria usar o pó de decoração, então não tinha necessidade de eu tingir ele muito forte. E aqui, pessoal, como eu sempre faço nos meus bolos, eu passei essa espátulazinha de leve e depois vim com a espátula de alisar em volta do bolo, antes de estar usando a espátulazinha de textura. E lembrando, pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, embaixo da minha tábua tem um pano. Eu sempre coloco um pano para poder a tábua não ficar deslizando na hora que eu rodar a bailarina. E a espátula usada aqui de textura, pessoal, foi a espátula decorativa número 14. E aqui, pessoal, depois de terminar com a espátula de textura, eu vim fazendo a quina com delicadeza, tirando o excesso do chantilly na espátula e limpando no paninho. O certo é vocês tirarem o chantilly da parte de baixo da espátula no pano, para poder não vir chantilly e borrar a quina do seu bolo. Aqui eu fiz com delicadeza porque as quinas iriam ficar expostas. Aí aqui eu vim com esse paninho úmido e vim limpando a borda do bolo. E aqui, pessoal, eu usei esse disco de isopor, tamanho 15 centímetros de diâmetro. Centralizei ele e vim com a pontinha da faca fazendo essa marcação. E aqui eu estou usando aquele canozinho, ele é próprio já para isso. Como vocês estão vendo no vídeo, eu coloquei o cano, quando chegou até o final, eu tirei e cortei na marcação do chantilly. E aqui eu fiz para poder estar dando a base do bolo de cima. E nessa partezinha de baixo, para poder estar dando esse suporte, eu coloquei 4 caninhos desse. Depois de colocar os 4 caninhos, eu estou usando esse pó de decoração na bombinha, diluído no álcool de cereal. Esse pó de decoração eu estou usando o azul jeans da Fabi. E aqui, pessoal, eu cometi um errozinho. Geralmente, o certo eu comecei a passar o pó de decoração no bolo e não tinha reparado que eu não tinha feito a textura em cima do bolo. Então, como eu não tinha mais como voltar atrás, eu já tinha gravado, né? E depois eu pintei ele, que eu vim reparar que eu não tinha feito a textura em cima, como vocês estão vendo no vídeo. Aí aqui, pessoal, foi quando eu reparei que eu não tinha feito a textura na parte de cima do bolo. E eu vim, passei o pincel assim mesmo e deu certo. Pintei novamente com o pó de decoração e ficou legal. E lembrando, pessoal, de fazer esse movimentozinho de zigue-zague com a bombinha para não ficar manchado o bolo. Gente, no vídeo não tá dando para ver, mas ficou um azul escuro bem vivo.
Na imagem não ficou exatamente a cor que o bolo ficou. E aquele bolo, depois de terminado, eu guardei na geladeira e fui confeitar esse segundo bolo, que é o da parte de cima. E a forma aqui usada, pessoal, foi a forma de 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Aqui eu mostrei para vocês, né, eu passando a camada de chantilly. Como vocês viram, o bolo tá um pouco bem resistente, então foi por esse motivo que não necessitou da ganache. Como vocês estão vendo, eu decorei esse bolo num pratinho de isopor. Para poder dar mais um suporte, eu usei esse pratinho de isopor, tamanho 20 centímetros, e colei um com cola quente um no outro, um de 15 centímetros, para poder dar mais suporte na hora de eu colocar o bolo em cima do outro. Nesse bolo também eu estou usando chantininho batido com leite em pó, hidratado com leite condensado e leite integral. Os corantes aqui usados foi o corante verde da Arcolo e o corante verde menta da Fab. Eu fiz uma pequena mistura para poder estar dando essa tonalidade, porque eu também estaria usando pó de decoração. E lembrando, pessoal, de deixar o chantininho hidratado ao ponto de espátula. Eu vou estar deixando na descrição o link que mostra passo a passo de como bater o seu chantilly e deixar nesse ponto dele ficar lisinho, para ficar ótimo na hora de espatular o seu bolo. E aqui, pessoal, eu estou usando a mesma espátula que eu usei no de baixo, eu estou usando no de cima, a espátula decorativa número 14. E o mesmo que eu fiz no bolo de baixo, estou fazendo nesse de cima. Estou fazendo a quina, tirando o excesso na espátula e limpando no paninho. E aqui, pessoal, eu vim com o pincel de culinária, fazendo essa texturazinha em cima. Só que depois que eu comecei a fazer a textura, que eu percebi que o chantilly estava mais alto de um lado. E antes de eu finalizar a textura, eu peguei a espátula novamente e consertei o lado que eu achei que estava um pouquinho mais alto. Depois de consertar, eu peguei o pincel novamente e finalizei a textura na parte de cima. E aqui, pessoal, eu estou usando esses dois pós de decoração, que foi o pó de decoração verde menta da Fab e o pó de decoração verde folha. Eu fiz essa mistura para poder eles ficarem essa tonalidade, não ficar um verde muito forte e nem ficar um verde claro. Quando a gente vai jogando o pó de decoração, ele fica numa cor, mas depois ele vai abrindo mais a tonalidade. É isso que aconteceu nos meus bolos, ele abriu mais um pouco. Então, o ideal, quando vocês forem também estar fazendo isso, às vezes não deixa muito forte, porque ele vai abrir um pouco a cor. E aqui, depois de decorar o bolo, eu vim com esse estilete cortando as bordas do prato. Como ia aí um bicozinho na parte de cima, então não tinha necessidade de cortar totalmente o prato. E aqui, como vocês estão vendo no vídeo, eu usei com auxílio esse palito de churrasco junto com a espátula embaixo. Vocês fazem isso, que facilita na hora de vocês estar sobrepondo um bolo no outro. Aí aqui eu enfiei o palito até embaixo e vi que sobrou um pouquinho, cortei e enfiei novamente. Esse palito, pessoal, vocês deixam dentro do bolo para poder segurar um bolo de cima com o bolo de baixo. E aqui, como eu falei para vocês, como eu ia fazer esse detalhe vermelho com bico, então não tinha necessidade de eu cortar totalmente o prato. O bico aqui usado foi o bico 4B, o corante usado foi o super vermelho da Fab e eu fiz esse efeito de conchinha. E aqui, depois de terminar a decoração, eu estou finalizando com o tope. Aqui eu não gravei tudo, mas eu coloquei esses quadradinhos em volta todo do bolo embaixo. Gente, a cor do bolo no vídeo não está da cor que ficou pessoalmente, ficou um azul bem forte e um verde bem vivo. Nesse dia eu tive um probleminha com a câmera e eu tive que gravar o bolo em outro telefone. Gente, eu amei, esse bolo ficou lindo.
Espero de coração que vocês também estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, não esqueça, se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma notificação, nenhum vídeo que for postado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário para mim saber o que vocês estão achando desse bolo, desse vídeo. E lembrando, pessoal, que esse bolo, ele serve 50 fatias. E aqui, pessoal, depois que eu terminei de colocar o topo, é que eu resolvi jogar um pouco de brilho. Mas se vocês forem fazer isso, jogue o brilho antes de colocar o topo, tá, pessoal? E aqui, pessoal, foi o resultado do nosso bolo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.